Eu não pude deixar de começar esse vídeo com uma breve provocação aqui, porque recentemente o Ridley Scott deu aí uma declaração falando sobre aquela fala do Scorsese a respeito do tempo, de que acha que esse último filme dele é um dos últimos e que só tem um ou outro filme para fazer, uma fala bem melancólica que deixou muita gente mal. Pois bem, o Ridley Scott foi lá e falou que nesses últimos anos, enquanto o Scorsese fez o Killers of the Flower Moon, estava fazendo o Assassinos da Lua das Flores, no caso, ele, o Ridley Scott, fez 4 filmes, né? Quer dizer, então ele vai lá e trabalha, Algumas coisas aí. Primeiro, sim, é impressionante que alguém da idade do Ridley Scott, com 85 anos, 86 em breve, faça tantos filmes um atrás do outro, né? Seja um diretor de uma produtividade tão vasta do ponto de vista temático e de produção, né? E se envolva sempre em projetos ambiciosos e gigantescos. Isso sim é uma coisa que é preciso mencionar. Mas, por outro lado, todo mundo sabe muito bem que quantidade e qualidade são duas coisas diferentes, é uma obviedade sem tamanho. E mais do que tudo isso, honestamente, eu não vi o 4º filme dessa lista que o Ridley Scott tá listando, que é o Gladiador 2, que deve estrear só lá no final do ano que vem. Mas dos 3 filmes lançados que ele mencionou, né, desde que o Scorsese tem produzido o Killers of the Flower Moon, os 3 são medíocres. E o Napoleão, que está estreando agora no cinema, é mais um filme medíocre do Ridley Scott. É inacreditável que nos seus últimos 8, 9 filmes você encontra muito pouca coisa boa na obra do Ridley Scott. Eu gosto do Perdido em Marte com ressalvas, gosto de algumas coisas no Todo o Dinheiro do Mundo também com ressalvas, mas a obra dele é profundamente irregular e ele é um diretor que, data vênia, não tem exatamente uma assinatura, né? Não é um cara que se olha para um plano de um filme dele, não é um cara que você olha para um elemento específico do estilo ali e você reconhece a marca do Ridley Scott. Definitivamente não. Ultimamente a marca dele tem sido a parceria que, na minha opinião, é terrível, no fim das contas, da experiência, com o diretor de fotografia muito experiente, Dariusz Wolski, que é um diretor de fotografia polonês, que está aí trabalhando com ele há muito, muito tempo, mas que nos últimos trabalhos, o House of Gucci, e principalmente esse agora, o Napoleão, só prejudica uma experiência que tem sim qualidade, que tem vários méritos de produção, mas que acaba sucumbindo a um visual dessaturado, cinzento, monocromático, frequentemente escuro no contraluz e sem nenhum propósito narrativo claro para isso. Não tenho nada contra filmes cinzentos, não tenho nada contra filmes escuros, não tenho nada contra contraluz em princípio, mas sim quando essas coisas são usadas da maneira tão monotônica, tão repetitiva, tão enjoativa quanto aqui no Napoleão. Mas antes de entrar em detalhes do porquê que eu não gostei de mais um filme do Ridley Scott, eu vou lembrar você que por acaso ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui abaixo clicando no botão de inscreva-se, curta também o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, não se esqueça de deixar o sininho aí abaixo sempre ativado, né? Porque aí você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu tô fazendo sobre cinema, você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Letterboxd. Tô sempre fazendo comentários ao longo da semana sobre lançamentos e sobre filmes de modo geral, nos 2 casos, tá? E caso você goste do conteúdo e queira contribuir com qualquer valor, absolutamente qualquer valor, eu vou deixar a chave Pix aqui do canal disponível na tela e também na descrição do vídeo, para estimular a gente, inclusive, a produzir cada vez mais, trazer cobertura de festival, como eu já tenho feito recentemente, e outros vídeos muito além de lançamentos, beleza? São tantos elementos necessários para contar a história de Napoleão que, na verdade, se você for pensar, só tem 2 filmes notórios do Napoleão até hoje, além desse daqui, no caso só tem um, que é o Napoleão de 1927, do Abel Gance, um diretor francês, e o filme tem mais de 5 horas de duração, é um filme mudo, mas absolutamente ambicioso, sobretudo para aquele momento do cinema, de ponto de vista de escala, é muito, muito impressionante aquele filme, estava disponível na MUBI até recentemente, inclusive. De lá pra cá, lógico, teve a versão que nunca saiu do papel do Stanley Kubrick, né, que em 69 tentou, através da MGM, financiar esse projeto, não conseguiu e até hoje é citado, é frequentemente mencionado como um dos melhores filmes que nunca foram feitos, né, junto com o Duna do Jodorowsky, né. E agora é a vez do Ridley Scott. Bom, faz todo sentido, na teoria, o Ridley Scott para fazer esse filme, porque é um diretor que tem muita experiência com épicos históricos, alguns muito bem sucedidos, outros médios, outros fracos, outros péssimos. Esse filme, a ideia dele
é focar em duas coisas. Nas batalhas, nas conquistas, em 6 ou 7, se não me engano, batalhas das mais de 60 que o Napoleão liderou. E na relação dele, na relação intensa, complicada, conflituosa, com a primeira esposa dele, a Josefina, a Josephine, né, que é interpretada aqui pela Vanessa Kirby, o Napoleão é interpretado, lógico, pelo Joaquin Phoenix. Eu gosto no filme do fato das cenas de batalha, de modo geral, terem uma amplitude e um senso de compreensão do que está acontecendo, e Ridley Scott faz isso bem de modo geral nas cenas de batalha dos filmes dele, de mostrar os dois lados e aí mostrar com muita paciência e muitos detalhes na produção o que é que está fazendo com que cada um daqueles lados avance ou recue, né? Então tem uma sequência aqui que envolve Waterloo, que é inclusive a última batalha, aquela que o Napoleão perdeu, isso não é spoiler porque é a história, né? Essa sequência eu acho muito boa justamente porque ela tem, apesar de serem movimentos óbvios, ela tem uma sensação de progressão boa, ela comprime uma coisa que é muito mais longa, mas dentro da lógica interna do filme faz total sentido. Eu gosto também de uma cena que envolve, ela é uma das primeiras cenas na verdade, que envolve muito mais violência e mais uma vez o Ridley Scott, assim como no último duelo, por exemplo, não tem medo de mostrar uma violência bem gráfica em determinados momentos, como no caso de uma cena que um cavalo é explodido ali no meio da tela. São cenas que eu acho muito boas, apesar de serem escuras demais. E eu já chego novamente nessa questão da fotografia. O recorte em si de falar do Napoleão, desde o cerco de Toulon, né, que ele liderou ali, aquela operação militar, e dali ele começou a ascender cada vez mais, ele foi promovido, daí para estadista, para imperador, e daí deu o golpe, aquela coisa toda. Toda essa narrativa do Napoleão, essa narrativa de ascensão e no final de queda dele, até a morte dele, eu acho que é um recorte que é óbvio, né? E da maneira como ele coloca datas na tela também é bem óbvio, é uma sucessão de acontecimentos bem protocolar, mas que poderia render um filme bastante interessante, poderia render uma coisa bem envolvente. Mas o que acontece na prática, que é frequente, tem se tornado frequente na obra do Ridley Scott, Todo o Dinheiro do Mundo, Casa Gucci tem exatamente isso, que é essa coisa de cenas como blocos isolados que não se conectam nem visualmente, nem sensorialmente, nem narrativamente. São cenas que parece que existem só porque elas têm que existir ali. Isso para mim tem tudo a ver com o enrijecimento com que ele filma as internas. Todas as cenas em que o Napoleão e a Josephine estão contracenando, elas parecem completamente desconexas. Não existe nenhuma progressão entre essas cenas da relação desse casal, porque logo no começo existe um olhar dele para ela, depois quando eles aparecem juntos mais uma vez já existe um amor ali dentro que você não viu sendo construído, mais para frente existe um ódio de um para o outro, uma frustração que é explicada pelo fato dele querer ter filhos e da infertilidade dela, e aí isso é colocado, mas aí na cena seguinte parece que existem muito mais problemas na relação que jamais são explicados, porque tudo isso é entrecortado por blocos de batalha. Blocos que, apesar de bem feitos, apesar da produção vigorosa, né, e é uma produção realmente muito vigorosa, muito grandiosa, é um filme que parece e foi caro, né, no final das contas entrecortam, né, esse envolvimento com a gente, com tudo isso, com essa parte que era para ser mais emocional, ou pelo menos mais interessante do ponto de vista humano, né, no filme, e acaba não sendo, você não se conecta nem com o Napoleão das batalhas, porque o filme não explica muito bem o motivo de cada uma dessas buscas, o motivo, para quem não conhece, de cada uma dessas batalhas, o que é que ele queria com todas essas conquistas. A coisa acaba sendo muito mais, o Napoleão agora vai conquistar isso, o Napoleão agora vai conquistar o Egito, o Napoleão agora vai destruir a pirâmide para conquistar o Egito. Aí é uma cena piscou, perdeu, péssima, essa do Egito, por exemplo. Tem outra cena mais na frente que o Napoleão é um gênio de batalha, é um gênio de estrategista, né? E daí vai lá e vai atrair o pessoal para o lago congelado e tal. Pronto, aí acabou essa cena, vamos para a próxima. Então, são sequências que, se você for pegar isoladamente, elas têm sim qualidades, elas têm méritos de produção. Apesar da fotografia escura e monocromática, azulada, cinzentada e tudo mais. Mas elas são sequências que, no fim das contas, acabam não se conectando entre si e acabam não gerando progressão nenhuma para a história. E, ao mesmo tempo, tem um conflito de tom meio esquisito aqui, que também aconteceu no Casa Gucci, de uma maneira pior, mas enfim, que é você tentar fazer uma espécie de sátira, tirar meio que sarro do personagem às vezes, né? Tem cenas de humor aqui bem diretas, você vê que não é humor involuntário, outras que acabam sendo humor involuntário, mas enfim, existe um senso de humor, existe uma tentativa
satírica, de ridicularizar o personagem, mas em outros momentos existe também uma glorificação das ações dele. Não uma glorificação no sentido de endosso, mas no sentido de uau, olha que gênio, olha que coisa grandiosa, olha que mito que esse cara é. E eu não tenho nenhum problema necessariamente com você assumir esse lado mais mítico da figura do Napoleão, porque, afinal de contas, é um personagem cheio de complexidades e fascinante. O problema é que o filme não trabalha com essas complexidades. Ele só joga esses elementos do personagem ali na sua frente. E o Joaquin Phoenix, a maior parte do filme, tirando os momentos em que ele tá mais com fogo nos olhos ali no começo, ele tá meio com aquela cara de nada, assim, boa parte do filme. Tanto que a gente não consegue comprar o amor dele pela Josephine, exceto pelo fato de que ele fica narrando nas cartas o tempo inteiro o que tá sentindo por ela. E, inclusive, essa coisa das cartas e da narração das cartas é outra saída bastante óbvia e burocrática do filme, né, que poderia muito mais, se tivesse mais competência para isso, trabalhar com essas sequências internas, essas sequências de intimidade com mais perícia, com mais cuidado. Eu não sinto nada disso aqui, eu sinto, e aí eu já finalmente cheguei nisso, eu sinto uma fotografia enrijecida, escura, desnecessariamente dessaturada o tempo inteiro, que inclusive homogeneiza o filme. Ele fica com um tom muito igual, desde as cenas mais grandiosas às cenas menores, porque tudo é filmado nesse tom lavado. Não existe nenhum equilíbrio, não existe nenhuma alteração, nenhuma mudança, nenhum contraste entre momentos mais íntimos e momentos maiores. São blocos e blocos e blocos de filme. E essa versão aqui do cinema tem 2 horas e 40, mais ou menos, né? A versão do diretor supostamente tem 4 horas, deve ser lançada diretamente no Apple TV Plus mais pra frente, mas, sinceramente, esse problema da fotografia, eu não acredito que vai ser resolvido no corte de 4 horas. Nesse sentido, então, eu tenho que dizer que o filme não é convidativo o suficiente para que eu tenha vontade de assistir a versão das 4 horas, quando se ela de fato estrear aí no streaming, né, mais adiante. É uma produção que eu acho que vale a pena existir, eu sempre falo aqui isso, né, que um projeto desse tipo, um épico de grande escala, né, de quase 200 milhões de dólares, é uma coisa que a Apple tá fazendo agora, né, tá entrando aí no circuito com esses projetos gigantescos. O Assassinos da Lua das Flores é outro. Se preocupam menos por hora com retorno de bilheteria, que eles sabem que não vão ter proporcionalmente um retorno de bilheteria gigantesco com esses filmes, né? Mas que se preocupam com crescer essa marca deles e se estabelecer no mercado e financiar projetos que de outra maneira não estão sendo financiados hoje em dia no cinema, exceto pela Netflix, pelos streamings, para serem lançados diretamente nas plataformas. Então isso eu acho louvável, essa tentativa de produzir filmes para serem lançados nos cinemas e depois para entrar no streaming. Então valorizo a existência de Napoleão e valorizo o fato do Ridley Scott estar se envolvendo nesses projetos gigantescos a essa altura da vida. Espero que nos próximos, e ele tem aí o Gladiador 2 para fazer e vários outros projetos, né, que ele viva mais muitos anos e consiga colocar na tela essa grandiosidade que ele consegue colocar. Mas eu também espero, do fundo do coração, que os próximos não sejam tão truncados, tão enrijecidos, tão problemáticos, tão pouco interessantes do ponto de vista visual como tem sido esses últimos filmes dele. Praticamente todos.